Olá, meninos! Estamos aqui para fazer a correção da nossa atividade, tá? Agora vai ser sempre assim. A gente vai pegar a atividade anterior e corrigir na próxima semana, ok? Então, sempre vai ser uma semana de atividade e sempre vai ser uma semana de correção, tá? Então, vamos lá fazer a correção da nossa atividade. Bom, não vou ler o texto com vocês, porque, como eu disse anteriormente, todos devem ter lido. Para responder as questões, é necessário que se faça essa leitura, né? Então, ok, essa atividade é um pouco mais complexa, tem mais questões a serem resolvidas. Então, vamos lá. Primeira questão. No estado de Goiás existem diversas comunidades quilombolas. Entre as principais temos as comunidades rurais dos Calungas e a comunidade urbana de Serra das Areias. Estes quilombos foram legados deixados pela escravidão no Brasil, que sobreviveram nas estruturas sociais do século XIX até a atualidade. Com suas palavras, descreva o que é quilombo e qual sua importância para a história. Bom, acho que aqui, pela palavrinha aqui, né? Só por essa expressão. Desculpa. Suas palavras, a gente pode perceber que essa questão ela é bem pessoal, né? Mas o que eu quero que vocês percebam quando a gente vai falar, né, das estruturas sociais que existiam no século XIX até a atualidade? O quilombo, ele vem com um novo ressignificado, né? Com um novo significado, na verdade. Por quê? Porque é realmente uma forma de manutenção daquela cultura dos negros, uma forma de se proteger, de se guardar e uma forma também de mostrar que eles não estavam satisfeitos com a escravidão. Era uma forma de resistência. E aí, quando a gente vai para a atualidade, a gente consegue perceber que temos o que chamamos de ações afirmativas. O que são ações afirmativas, professora? São aqueles atos, aquelas leis, aquelas medidas especiais que podem ser temporárias, né? Tomadas por determinado estado, né? Por determinado governo, espontaneamente ou também compulsoriamente, com objetivos. Essas ações, essas leis, esses atos, essas medidas, elas têm o objetivo de eliminar as desigualdades que vêm acontecendo e se acumulam, né? Elas são históricas, essas desigualdades, e acabam se acumulando. Então, para garantir a equidade, a igualdade de oportunidade, eles começam a fazer esses atos, essas medidas. É como se fosse uma compensação, tá? Por uma perda que foi provocada pela discriminação, pela marginalização. Então, isso são as ações afirmativas. E hoje nós temos, por exemplo, as cotas. As cotas são uma espécie de ações afirmativas. Então, percebam que é uma forma de resistência também, né? E uma forma de justiça, de certa forma, tá? Então, a gente entendeu esse ressignificado dos quilombos e entendemos que hoje nós temos essas ações afirmativas que a gente pode trazer para esse contexto também, ok? Agora, meninos, vamos para a segunda questão. A abolição resultou principalmente da luta escrava em favor da liberdade, demonstrando o protagonismo da ação dos africanos escravizados. Os escravos se organizaram em várias maneiras de resistência à escravidão sofrida. A escravidão sofrida. Com base no texto, responda quais as formas de resistências praticadas pelos escravos para demonstrar a sua insatisfação. No texto, a gente consegue observar, né, que ele fala lá que só na Bahia, até o ano de 1835, nós tivemos 30 revoltas, né? Onde a mais famosa, a mais conhecida foi a revolta dos Malês. Em Minas Gerais, a gente também teve aquela rebelião de Carrancas, que aconteceu no ano de 1833, que tem muito a ver com aquela crise, né, que eu falei para vocês do período regencial. No Rio de Janeiro,
Em 1838, a gente tem aquela revolta de Manoel do Congo, que acontece no município de Vassouras, e também entre 1839 e o ano de 1842, a gente tem a balaiada no Maranhão, que faz a elite, né, daquela região ficar bastante preocupada. Então, a gente percebe, né, que temos muitas resistências acontecendo, muitas revoltas acontecendo, tá? Então, todas essas ocorrências, elas servem para a gente conseguir refletir sobre o processo de abolição da escravidão, né? A gente precisa observar que existia um movimento de luta muito forte, que era promovido pelos próprios escravos, ok? Então, inclusive, a força de trabalho dos escravos foi a força que mais gerou riqueza para o Brasil. Então, era uma forma também deles resistirem, pararem de trabalhar, o que eles fizeram diversas vezes, tá? Por que eu tô falando isso? Porque depois de um tempo, depois da primeira metade do século XIX, a gente tem uma diminuição dessas rebeliões, mas aí entra aquilo que eu acabei de falar para vocês. Eles mudavam o trabalho, né? Faziam uma resistência para o trabalho. Eles começaram a fazer fugas, né? E iam para os quilombos, que também eram uma forma de resistência. A gente vai ter muitos quilombos sendo formados nessa época. Então, tudo isso era muito para pressionar mesmo o governo, o Estado, para que a escravidão acabasse. Então, a gente não pode dizer que essa luta da escravidão foi feita somente pelos abolicionistas, né? Que a maioria eram brancos que pertenciam à elite brasileira. A gente precisa ver a luta dos negros feita por eles mesmos, ok? Vamos, então, para a nossa terceira questão. Na sociedade escravista colonial brasileira, a desigualdade e a exclusão social era facilmente notada pelas diferenças nas estruturas sociais montadas nas famílias, casas, estilos de vida, etc. Que aspecto histórico da escravidão no século XIX, no Brasil do século XIX, pode ser identificado a partir da análise do vestuário do casal retratado abaixo? A. Uso de trajes simples indica a rápida incorporação dos ex-escravos ao mundo do trabalho urbano. Não. B. A presença de acessórios como chapéu e sombrinha aponta para a manutenção de elementos culturais de origem africana. Bom, não, né? Vamos olhar aqui um pouquinho mais de perto essa imagem. A gente pode perceber que ela tem aquelas saias longas que muito parecido com as saias que as brancas usavam, né? Eles vestidos, ele tá de paletó, parece estar de sapato, o que evidencia muita coisa pra gente, viu? A maioria das vezes, quando os negros utilizavam sapato, significava que eles tinham conseguido a liberdade, a carta de alforria, né, que a gente chama. Vamos lá. C. O uso de sapatos é um importante elemento de diferenciação social entre negros libertos ou em melhores condições na ordem escravocrata. Acabei de falar isso para vocês, né, meninos? Isso diferenciava. Quando o negro estava descalço, era sabido que ele era um escravo. Quando ele estava de sapato, aí já ou ele era liberto, ou então ele era muito bem tratado lá na casa onde ele vivia, porque isso também podia acontecer, tá? Era raro, mas podia acontecer. Vamos então para D, só para a gente tirar a dúvida. A utilização do paletó e do vestido demonstra a tentativa de assimilação de um estilo europeu, como forma de distinção em relação aos brasileiros. Não, nada a ver. Ok? Terminamos a 3, que é, então, como eu disse, a letra C, ok? Vamos, então, para a nossa próxima questão. Vamos ler o texto aqui, ó. Calunga é o nome de um quilombo no estado de Goiás. Em 1993, de 2.000 a 4.000 negros viviam em 41 comunidades espalhadas por 2,02 mil quilômetros quadrados, em uma região montanhosa próxima à vila de Cavalcante.
talvez seja o mais antigo quilombo habitado permanentemente, do Brasil. Diferentemente do famoso Quilombo dos Palmares, nunca foi destruído. Referências incompletas em fontes estrangeiras sugerem que ele data pelo menos desde o início do século XIX. Os africanos talvez tenham vivido lá antes da expulsão dos jesuítas em 1759, porque 2 jesuítas que trabalharam no norte do Goiás foram acusados de terem se relacionado com os quilombolas. Não se sabe como ou por que os quilombolas escolheram nomear um vale de montanhas e seu quilombo de Calunga. O que o nome Calunga indica, entretanto, é que os centro-africanos habitavam um lugar tão remoto quanto a capitania de Goiás. O trecho do texto relata que, vamos ver, os negros que habitavam o quilombo de Calunga formavam a única comunidade? Não, única comunidade não, lá fala que tem mais, né? Vamos lá, B. Calunga era habitado pelos africanos desde os tempos dos jesuítas e pode ser tão antigo quanto a capitania de Goiás. Isso mesmo, é essa. B. Olha só. C. O famoso Quilombo de Palmares nunca foi destruído. Não, o texto fala justamente o contrário. A origem do nome Calunga está no fato de ser uma região de um vale das montanhas. Não. Tá falando da distância, né? Não tem nada a ver por ser montanhoso. Ok? Respondemos a nossa quarta questão. Vamos então para a número 5. A abolição da escravidão foi um fruto apenas das pressões internacionais, como o da Inglaterra e do movimento abolicionista a partir da década de 1870, composto em sua maioria por pessoas brancas e livres? Ou seria a abolição decorrente da luta dos próprios africanos e seus descendentes quanto à escravidão? E aí, meninos, o que vocês acham? Bom, eu acho que a gente tem uma junção disso tudo. Não podemos dizer que foi só uma coisa ou a outra coisa, tá? A gente tem muitas ações dos escravos, como a gente viu no texto, como eu falei para vocês no vídeo, e a gente também vai ter a existência de um forte movimento dos abolicionistas, né? Então, a gente tem essas duas forças lutando contra a escravidão dentro do Brasil. Então, eu diria que não foi fruto apenas, né? Então, a gente precisa entender que foi uma junção dessas duas forças, ok? Vamos, então, para a 6. A 6, eu vou ler aqui, mas essa resposta, ela é muito pessoal, né? Muito pessoal, mas vamos lá que eu vou ler para vocês aqui. Dia 13 de maio ficou marcado pela assinatura da Lei Áurea, que extinguiu a escravidão no Brasil, pela princesa Isabel, herdeira do trono. 131 anos depois, o movimento negro continua lutando por igualdade racial, principalmente no que diz respeito ao mercado de trabalho. A assinatura da lei ficou apenas no papel, pois não foi acompanhada de políticas sociais de inclusão para integrar os ex-escravos à sociedade brasileira. Aí, a letra A vai pedir para a gente o que seria o significado de democracia racial, né? Então, quando a gente fala de democracia racial, a gente está falando de uma suposta igualdade, né? Seja que raça for. Sociologicamente, a gente nem fala mais nesse termo de raça, tá? Mas é um pouco complicado a gente trazer esse conceito, porque se a gente falar de democracia racial, a gente nega que o racismo exista no Brasil, e não é bem assim, tá? Então, vamos lá. Democracia racial seria uma forma de que
de uma igualdade racial, o que nós não temos, ok? Não conseguimos alcançar até o século XXI. Vamos, então, para B. Com base no que você estudou no texto e nas informações da imagem ao lado, na sua opinião, existe democracia racial no Brasil? Basicamente, eu acredito que vocês vão dizer que não existe uma democracia racial no Brasil, por isso que nós precisamos das ações afirmativas que tratamos já nesse vídeo, tá? Que formas de incentivo para a igualdade racial podem ser utilizadas na sua escola? Também é muito pessoal, né? Então, vamos para 7, é a última questão? Sim, vamos então para 7. Só um momento aqui para eu arrumar. Vamos lá. O trabalho escravo é uma realidade, mas as punições não. Apesar das políticas públicas de combate ao trabalho escravo reconhecidas internacionalmente, especialistas temem que a legislação caminhe para um retrocesso. Entre 1996 e 2003, mais de 50 mil trabalhadores explorados em condições análogas à escravidão foram libertados no Brasil. No entanto, em 2016, não há sequer um responsável pelos crimes presos. Nenhum dos poucos condenados cumpriu sua pena até o fim. Vamos dar uma olhada aqui nesse quadrinho, né? É um quadrinho da Secretaria do Trabalho. Vamos lá, eles criaram. Interessante o quadrinho. Trabalho análogo à escravidão é o nome dado a formas de escravidão contemporânea. Isso inclui, além do trabalho forçado, servidão por dívidas, impedimento de sair do local de trabalho, jornadas exaustivas ou em condições degradantes. Então, a gente traz aqui o significado do que é um trabalho análogo à escravidão hoje, atualmente, ok? As penas vão de multa e prisão à expropriação de terra, mas essa última punição nunca foi aplicada, tá vendo? Os poderosos não deixam isso acontecer. Empresas envolvidas entram na lista suja e ficam impedidas de pegar empréstimos em bancos públicos, entre outras restrições. De 2003 a 2018, foram resgatados 45.028 trabalhadores em situação de trabalho forçado no Brasil. O maior número de casos ocorre em áreas rurais, principalmente na pecuária e no setor sucro-alcooleiro. Aí a gente tem aqui, né? Denúncias podem ser feitas pelo telefone 100. Vamos para a nossa questão. Sobre o trabalho escravo no Brasil, marque V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. As vítimas de trabalho escravo no Brasil nem sempre são pessoas em situação de extrema vulnerabilidade econômica. Em comum, muitos dos trabalhadores resgatados de situações degradantes de trabalho são alfabetizados ou têm ensino médio completo, pois possuem noções de direitos humanos e trabalhistas, além de perspectivas sociais. Não, gente. Claro que não. O texto nem fala isso, tá? Vamos lá para B. Então, a A é falsa. De acordo com o Código Penal Brasileiro, elementos como condições degradantes de trabalho, jornada exaustiva, manter a pessoa no serviço através de fraudes, isolamento geográfico, ameaças, violências físicas e psicológicas e servidão por dívida caracterizam o trabalho análogo ao de escravo. Tá certo. A B é verdadeira, galera. Então, a gente pode perceber que no nosso Código Penal, né? No nosso Código Penal, a gente consegue observar que esses trabalhos degradantes, né, de jornada exaustiva, onde a pessoa tem que ficar em um determinado lugar até pagar uma certa dívida ao dono da terra, enfim, é análogo ao escravo, tá? E é punido. Então, é um crime. Vou descer mais aqui, senão a gente não consegue ler. Vamos lá. C. O termo análogo ao de escravo deriva do fato de que o trabalho escravo formal, foi abolido pela Lei Áurea em 13 de maio de 1888. Até então, o Estado brasileiro tolerava a propriedade de uma pessoa por outra,
não mais reconhecida pela legislação. Então, a pessoa não pode ter como propriedade uma outra pessoa, porque é isso que a escravidão faz, né? O escravo, ele era uma propriedade do senhor, ele valia dinheiro, ok? O que se tornou ilegal após essa data. Letra C, verdadeiro, é isso mesmo. D, o trabalho análogo ao escravo é histórico no Brasil, principalmente em áreas rurais. No entanto, em uma década começaram a intensificar casos na construção civil, olha só, e na confecção, geralmente explorando trabalhador do próprio país, migrantes de regiões pobres e também de trabalhadores imigrantes que chegam ao Brasil, do Haiti, da Bolívia e da Venezuela. Verdadeiro, galera. Isso acontece muito, tá? Eles são utilizados na confecção e também na construção civil, tá? Não é só no meio rural. A gente não pode tratar esse trabalho análogo à escravidão como algo que aconteça só na roça, né? Só naquele trabalho rural. Ele também vai acontecer em fábricas, também vai acontecer na construção civil, ok? Bom, acabamos, né? Acabamos. Espero que vocês tenham entendido tudinho. Se tiverem alguma dúvida, é só procurar a professora. Tchauzinho!